Falando sobre a reprodução sexuada, nós vamos falar de uma maneira bem simplificada. Então, nós temos também a produção de esporos, ou seja, lembra que os esporos eles podem ser formados através da reprodução assexuada, ou seja, com características idênticas ao fungo que gerou assexuadamente, ou você pode ter um esporo aqui formado, vindo de uma reprodução sexuada, ou seja, esse esporo contém aí uma variabilidade maior, porque contém características tanto de um fungo quanto do outro que se uniram para produzir uma estrutura e dessa estrutura formar o esporo e esse esporo ser jogado ou ser lançado ao ambiente para que se gere um novo fungo. Essa estrutura que eu estou falando pode ser formada ou não, essa estrutura especializada. O que é estrutura especializada? É uma estrutura que muitas vezes o fungo, quando ocorre a reprodução sexuada, ele gera uma estrutura que pode ser inclusive visível ao olho nu, e dentro dessa estrutura se formam os esporos e através dessa estrutura eles são eliminados. Um exemplo mais prático e mais fácil de nós podermos imaginar são os cogumelos. Ou seja, o cogumelo é, na verdade, uma estrutura, originária de uma reprodução sexuada de fungo. Ou seja, um fungo com gametante masculino, com gametante feminino, se fundem e ali eles vão formar uma estrutura, Então, há o reconhecimento entre eles, eles nem se fundem nesse início, ou seja, eles reconhecem, se interagem, formam uma estrutura, que é um cogumelo, e dentro dessa estrutura formam-se os esporos com características de ambos, ok? E isso é uma reprodução sexuada com a formação de uma estrutura especializada, no caso aí o cogumelo. Mas, na base geral, numa reprodução sexuada, o que você vai ocorrer? A plasmogamia, ou seja, a fusão dos citoplasmas de um fungo com outro fungo, E posteriormente a cariogamia, que é a fusão dos núcleos para haver a partir daí a formação do esporo. Lembrando também que essa plasmogamia seguida da cariogamia pode se dar entre fungos separados ou em um mesmo fungo, ou seja, um fungo ele pode possuir a sua característica, vamos dizer assim, masculina e feminina, ou seja, gametante masculino e gametante feminino, e formar a partir dali a plasmogamia e posteriormente cariogamia, e ele vai gerar um esporo, um único fungo, ele pode gerar um esporo de uma reprodução sexuada na medida que houver esta estrutura, ou seja, essa passagem de plasmogamia e cariogamia. Já na reprodução assexuada, o fungo não passa por esses processos, simplesmente tem uma hifa e através dessa hifa você tem a produção e lançamento dos esporos, ok? Quais são os principais tipos de esporos sexuados? Existem vários, mas existem alguns que, dependendo do tipo, da origem dele, nós temos um nome específico. Então, nós temos zigósporos, ascósporos, basidiósporos, zoósporos. Notem que aqui nós colocamos novamente zoósporo. Ou seja, existem grupos, ou seja, filos de fungos, que têm como característica a produção de esporos móveis, ou seja, zoósporos. E esses zoósporos, então, eles aparecem na reprodução sexuada e assexuada, como eu disse antes. Ou seja, é uma característica desses filos produzirem esporos móveis. Ou seja, se você conseguir, num processo de identificação, encontrei aqui um esporo móvel, você pode ter certeza que ele pode pertencer a um dos 3 grupos que eu vou citar posteriormente, ok? Aqui, o exemplo de um zigósporo, olha aqui, você tem, vamos colocar, um fungo, tá vendo? Uma estrutura de uma hifa modificada, formando aquele esporângio, lembra?
Você tem o esporângio e dentro tem o esporangiósporo, né? Esse esporangiósporo, né? Então, ó, ele pode cair e formar um fungo aqui. Aí você tem um outro esporângio, com uma outra característica genética, e formou, tá vendo? Um esporo aqui, e formou um outro fungo. Então você tem a aproximação de um fungo com outro fungo diferente, ó. São dois aqui. E aí você tem a fusão desse material, tá? Fusão de citoplasma, fusão de núcleos, formando um zigoto, tá? E a partir daí você vai ter o esporo, que nós chamamos de zigósporo. Ele tem esta característica aqui, ó. Aqui é uma estrutura de um fungo e aqui é a estrutura sexual de outro fungo. A fusão desse material formou um zigoto, que é este aqui, e ele sofre a meiose e pode germinar, formando novamente um fungo aqui, ou um outro esporo formando aqui, e você tem fechamento de um ciclo de uma reprodução sexuada. Tá bom? Aqui, o ascósporo, esse esporo de reprodução sexuada. O que é um ascósporo? Um ascósporo é toda a estrutura, um esporo formado dentro de um saco. Tá vendo esse saco aqui, ó? É um saco. Sempre em número de 8. Então, é bom lembrar isso. O ascósporo é um esporo que é formado dentro de um saco. Qual é o nome desse saco? Pode ser chamado de asco, alguns autores chamam de asca. Então ele pode ser afilado, conforme o desenho, pode ser globoso, pode ser pontudo, tá? Então esse esporo, ele é formado dentro desse saco de uma bolsa, chamado asco ou asca, em número de 8. Ah, mas aqui eu estou vendo 1, eu estou vendo 2, eu estou vendo 4, eu estou vendo 8 fininho e estou vendo 8 maior. É que aqui o desenho está representando o quê? As divisões celulares, ou seja, primeiro ele é formado através da fusão, lembra? Formação de reprodução sexuada, né? Então você tem aqui ele por 2N, e aí ele vai sofrer sucessivas divisões, então de 1 passa para 2, de 2 vai passar para 4, de 4 passa para 8. Nesses 8 aqui, eles estão na fase jovem, e aqui você já tem os 8 na fase madura. A partir daí, pode haver uma abertura desse asco e a liberação desses esporos para o ambiente. Essa estrutura aqui, aberta para receber os ascos, a gente chama de ascocarpo, tá? Nesse caso, é um ascocarpo aberto. Aí ele tem um nome. Depois vocês vão ver que existem outros nomes. Nesse caso aqui, ele é um apotécio, tá? Apotécio porque ele é totalmente aberto e nele guardam os ascos e dentro deles os ascósporos, tá bom? E sempre em número de 8. Se você de repente abrir um asco, colocar no microscópio e achar, aqui tem 5, aqui tem 7, significa que alguns já saíram. E é claro que, através de um olhar de quem conhece, vai saber identificar se é um ascósporo jovem ou um ascósporo maduro. Aqui, o desenho, olha aqui, ó, um asco afilado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ascósporos. Vocês estão vendo que esse ascósporo ele tem um desenho, um enrugadinho. Dependendo da forma do asco, da forma do ascósporo, também é um fator para identificação do ponto de vista de taxonomia, tá bom? Vamos seguir agora para mais alguns exemplos, tá? Aqui, outro tipo, que é o chamado basidiósporo, é outro tipo de esporo, que é formado através de uma estrutura chamada basídio. Se o ascósporo é formado de uma estrutura chamada ascocarpo, aqui nós temos um basidiocarpo, tá? Que é a estrutura, por exemplo, um cogumelo é um basidiocarpo,
em que vai se formar um basídio, lá no outro é um asco, né? Aqui é um basídio, e na extremidade formam os basidiósporos, que são os esporos. Em que número? 4. Se no outro, no ascósporo, você tinha, dentro do asco, você tinha 8, aqui você vai ter 4. E lembrando que eles são externos. Lá no outro eles ficavam dentro de um asco. Aqui eles estão externos, sobre uma estrutura chamada basídio. Aqui, mais adiante, vocês vão ver algumas fotos sobre isso. Agora, nós vamos falar, né, na próxima sequência, sobre os filos da questão taxonômica. É interessante, antes da gente entrar nesse detalhe, ou seja, nós temos o reino fungi, ou seja, um reino diferente das plantas, dos animais, né? Do Monera, lá das bactérias, né? Que agora você tem as bactérias propriamente ditas, as arqueobactérias e os eucariotas. No grupo dos eucariotas, você vai ter o reino dos fungos, o reino fungi, ou fungi. Dentro desse reino, nós temos diferentes filos. O que é interessante é que ainda há um processo de avanço na área taxonômica de fungos. Até um tempo atrás, quadrimestre passado, eu estava me baseando num outro sistema de classificação. Mas agora já mudou esse sistema de classificação. Então eu vou me basear agora para vocês no novo sistema de classificação que nós vamos ver na sequência.